E aí, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando hoje, eu sou o professor Fabrício, estamos iniciando com potenciação. Então será uma série de 3 vídeos onde traremos os conceitos, exemplos, propriedades e alguns exercícios resolvidos, tudo bem? Então bora lá, não se esquece de se inscrever no nosso canal. Então primeiramente, o que é uma potência? Para a gente pensar em potência, a gente vai ter que pensar na seguinte estrutura, que é o seguinte. Então você vai ter um número que nós chamaremos de base. Então esse número 3 aqui seria a nossa base. Tudo bem? O 5 seria o nosso expoente. Ou seja, o que esse expoente significa? Se você tem o 3 elevado à quinta potência, então repara bem como eu estou lendo isso. 3 elevado a quinta potência, ou seja, o expoente nós lemos como um número ordinal, tudo bem? Quinta potência. Lembrando que se for um 2 ou se for um 3, o 2, se ele estiver no expoente, a gente vai ler como quadrado. Então, 2, por exemplo, 3 elevado ao quadrado, se fosse o expoente 2. E se fosse o 3, nós chamaríamos de cubo. Ou seja, 3 elevado a 3 seria 3 elevado ao cubo. Tudo bem? E o que esse expoente significa? Esse expoente, ele nos fala quantas vezes você precisa repetir a sua base na multiplicação. Então, como nesse caso é 5, nós temos que repetir o 3 5 vezes. Tudo bem? Então, nós repete o 3 5 vezes. E aí nós fazemos a multiplicação. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. Então, só recapitulando. Base, expoente, e esse valor que nós temos como resultado, nós chamamos de potência. Tudo bem? Então, e o que acontece quando o expoente é igual a 1? Certo? Quando o expoente é igual a 1, a gente tem a seguinte situação. Quantas vezes esse número, que é a nossa base, se repete? Apenas uma vez. Logo, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Tudo bem? E quando é igual a 0? Claro que você ia pensar que a resposta é 0, mas não. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, você pode ter 7 elevado a 0, 8 negativo elevado a 0 é igual a 1, 10.000 elevado a 0 é igual a 1. Então, todo número elevado a 0 é igual a 1. Repita comigo. Todo número elevado a 0 é igual a? Muito bem, igual a 1. Não esquece disso. Elevado a 0 igual a 1. Isso daqui nós poderíamos escrever da seguinte forma. Então, um número qualquer. Então, podemos falar assim, um número qualquer A. Então, A pode valer 1, pode valer 2, pode valer menos 10... Pode valer meio, 1,5, 0,5, 0,7. Pode valer qualquer valor. Se ele estiver elevado a 0, vai ser igual a 1. Lembrando que esse A, então veja bem como eu estou escrevendo, pertence ao conjunto dos números racionais. Tudo bem? E se nós tivermos uma potência com base positiva? Então, reparem, eu coloquei uma fração aqui para vocês verem que não necessariamente a gente precisa ter um número inteiro, tudo bem? Então, nós temos aqui 2 elevado a 3, significa que é 2 sobre 3, vezes 2 sobre 3, vezes 2 sobre 3. E se a gente lembrar a propriedade de que, quando você está multiplicando uma fração, aquilo que está em cima multiplica o que está em cima, aquilo que está embaixo multiplica o que está embaixo. Tudo bem? Dessa forma, a gente ficaria em cima com 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, e embaixo 3 vezes 3 vezes 3. Então, repara, o 3 vale tanto para o numerador quanto para o denominador da nossa base. Tudo bem? Então, só para recapitular, para você não esquecer, isso aqui se chama expoente. Aí eu pergunto para você, faz aí comigo, rápido, rápido. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, o nosso numerador vai ficar 8. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Muito bem. Ou seja,
você escrever 2 terços elevado ao cubo, repara, elevado ao cubo é igual a 8 sobre 27 avos. Tudo bem até aqui? Espero que sim. E se a base for negativa? Aqui tem uma coisa que é muito interessante, que é o seguinte: o que significa o menos 4 estar elevado ao cubo? Significa que você precisa fazer menos 4 vezes menos 4, ou melhor, né? Vezes 4 negativo. Tudo bem? Então aqui você vai ter que tomar cuidado com a regra de sinal. Regra de sinal é coisa feia, né? A gente vai ter que se preocupar com os sinais. Então, negativo com negativo. Muito bem. Positivo. Positivo com negativo. Negativo. Logo, o nosso sinal final será um negativo. Porém, agora é só fazer a multiplicação normal. 4 vezes 4. Muito bem, 16. 16 vezes 4, muito bem, 64. Logo, nós temos que esse resultado fica 64 negativo. Vamos fazer mais um exemplo, mas agora, repara, o expoente é um número par. Então, nós temos menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. O que isso significa? Vamos lá então fazer a regra de sinal? Coisa feia falar regra de sinal. Negativo com negativo, positivo. Positivo com negativo, negativo. Negativo com positivo, perdão, negativo com negativo, positivo. Logo, nesse caso aqui, o nosso resultado vai ser positivo. Eu coloquei o sinal de adição, porém não é necessário. E agora, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, repara, você precisa tomar muito cuidado com os sinais. Então, se o expoente, no caso da potência com base negativa, for par, eu vou anotar aqui, expoente par, significa que o resultado positivo. Se o expoente, nesse caso, de base negativa, então repara que é quando a base for negativa, for ímpar, repara que o resultado é negativo. Tudo bem? Mas isso vale apenas quando nós temos potências de base negativa. Então lembra bem quem é a base, hein, pessoal? Nós estamos falando aqui, ó, da base. Não estamos falando do expoente, tudo bem? Então, quando a base for negativa, a gente pode utilizar essas regras. E quando o expoente for negativo, o que a gente faz? Aqui que entra uma questão, pessoal, que é muito interessante. Lembra do seguinte? Então, todo número, na verdade, é a mesma coisa que se a gente estivesse escrevendo ele sobre 1. Então, 2, tudo isso dividido por 1. Quando nós temos um expoente negativo, a gente inverte o numerador para o denominador e o denominador para o numerador. Ou seja, trocando o expoente, tudo bem? Trocando o sinal do expoente. Ou seja, isso daqui é a mesma coisa que a gente escreveu 1 sobre 2 elevado a 3. Então, repara que o sinal inverte. Ele estava negativo, aqui ele fica positivo. Tudo bem? Então, quando você tem o expoente negativo, você vai inverter numerador com denominador, o denominador com numerador. Logo, agora é só a gente resolver a nossa potência. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. A mesma coisa acontece aqui. Então, você vai inverter o numerador com o denominador e o denominador com o numerador. E com isso, o seu sinal do expoente fica positivo. Tudo bem?
E aí aqui a gente vai ver nas propriedades, tudo bem, mas eu já vou adiantar para vocês. Mas nas propriedades a gente vê com mais calma. Apenas para ilustrar para vocês. 4 vezes 4, 16. 3 vezes 3, 9. Então, neste caso aqui, pessoal, o que a gente precisa reparar? O sinal do expoente não interfere no sinal da base. Tudo bem? O sinal do expoente, ou seja, o sinal de quem está aqui em cima, não interfere na base. No sinal da base. Tudo bem? Então, se a base for positiva, continua positiva. E aí, dependendo, ela vai mudar de acordo se o expoente for par ou ímpar. Porém, reparem, quando você faz a troca do numerador pelo denominador, o sinal passa de negativo para positivo. E se ele fosse positivo, e você faz essa inversão, vocês já entenderam. Pessoal, no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades de potência. Qualquer dúvida, lembra, entre em contato com a gente e quem sabe sua dúvida não pode virar um vídeo.